saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? É uma alegria estar com você, com a sua família, nesta noite de domingo, para celebrarmos ao nosso Deus. Amém? Teremos uma noite missionária, não é? O Senhor estará falando ao meu coração e ao seu coração a respeito da importância e do valor da obra missionária nesta noite, né? Glória a Deus por isso, não é, queridos? É uma alegria, viu, estar com você, para que juntos nós cultuemos ao nosso Deus neste momento. Vamos orar? Vamos pedir a direção do Espírito Santo de Deus para este culto. Oremos. Querido Deus, abençoa-nos nesta noite, ó Pai. Aqui nós estamos para cultuar ao Senhor. Nosso único propósito, ó Deus, é bendizer o Teu nome, levando a Tua palavra ao lar, ó Deus, deste irmão, desta irmã que nos recebe com alegria, ó Deus, para que vidas sejam edificadas. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado por este domingo abençoado. Até aqui nos ajudou o Senhor. Fica conosco, perdoe os nossos pecados e nos dirija em todas as coisas, meu Deus, neste culto. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bem, deixo com você uma palavra que está no livro de Deuteronômio, no capítulo 10, o versículo 21, que diz assim: seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Amém. É Deuteronômio 10, 21. Glória a Deus por isso, né? Queridos, seja o Senhor Deus, o único Deus verdadeiro, o motivo do meu louvor e do seu louvor nesta noite. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos
nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. És teu anseio, meu louvor, ministrando louvor, assim pra te adorar, ministrando louvor, Espírito e verdade, ministrando louvor, ministrando Bem, agora vamos ao nosso momento de oração neste culto, vamos buscar a presença de Deus, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Ore comigo neste momento. Pai, em nome de Jesus, peço ao Senhor, ó Deus, que abençoe as nossas vidas nesta noite. Entrego nas mãos do Senhor a vida desta pessoa que está assistindo este culto, suas necessidades de toda ordem. Entrego nas mãos do Senhor a vida desta família, ó Deus, que nos recebe no conforto do seu lar. Que o Senhor abençoe, ó Deus, esta família, este lar, nas suas necessidades. Entregamos a semana que temos diante de nós, ó Deus, nas tuas mãos, para que o Senhor nos conduza em todas as coisas. Fica conosco, ó Deus, não há outro Deus além do Senhor em quem nós devemos confiar. Sabemos, ó Deus, que nada é impossível para o Senhor. Sabemos também, meu Deus, que tudo contribui para o bem daqueles que te amam. Por isto, nesta noite e em nome de Jesus, entrego a minha vida e a vida de quem está conosco assistindo este culto, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos guarde, nos guie e nos proteja. No nome santo de Jesus Cristo, fazemos esta oração, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus por isso. Bem, queridos, chegamos ao nosso momento missionário nesta noite de domingo, não é? A nossa igreja está com muita alegria vivenciando um tempo de promoção missionária. É a campanha de missões mundiais 2021, que a nossa igreja, mesmo virtualmente, está tendo o prazer e a alegria de realizar. Então, vamos juntos falar um pouquinho de missões, conhecer o nosso tema, a nossa divisa e o desafio do nosso alvo, não é mesmo? Vamos também louvar a Deus por meio do hino oficial. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoando neste propósito. A versão do hino que nós vamos apresentar no momento missionário desta noite é uma versão para cantar junto. Então esperamos que você já tenha assimilado um pouquinho do hino de missões, que é um lindo hino, não é? E louve a Deus, cante conosco o hino de missões nesta noite. Vamos lá?
é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Para todo que crê ao cativo, liberdade e ao mundo, transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Glória a Deus por isso. Agora chegamos ao nosso momento de dedicarmos nossos dízimos e ofertas ao Senhor. O que você acha da palavra que está em Levítico, no capítulo 27, o versículo 30? Lá nos diz assim: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Levítico, capítulo 27, versículo 30. Você já tem consagrado o seu dízimo a Deus? Separe o seu dízimo com alegria. Consagre ao Senhor as primícias da sua vida. E você verá que vale a pena trilhar o caminho da fidelidade a Deus. Que Deus te abençoe neste propósito. Amém? Lembramos que aos domingos pela manhã, de 10 às 11 horas da manhã, a igreja mantém um plantão para receber dízimos e ofertas, inclusive. Mas você pode também procurar outras formas de entregar o seu dízimo a Deus, tá bom? Pode falar conosco, com a nossa tesoureira, irmã Graça Guimarães. Nós estamos prontos para orientar você. Deus abençoe a sua vida. Seja fiel ao Senhor. Amém? Bem, meus irmãos, nesta noite de domingo, nós selecionamos uma palavra missionária. A igreja está em campanha de missões e será muito bom se eu e você pudermos ouvirmos um pouquinho do que Deus tem feito nos campos de missões por meio da voz missionária, que é a voz legítima para falar da obra de missões, não é? E nesta noite, então, quero convidar você, nós vamos ouvir a mensagem do pastor Dr. Humberto Chagas, nosso missionário no Senegal, no oeste africano. O Dr. Humberto Chagas tem trabalhado na obra de missões, depois de receber esse chamado do Senhor bem claramente, né? Exercendo a medicina, né? Ele é médico, né? Ali ele tem sido um instrumento, ele, a sua esposa Elisa e toda a família nas mãos do Senhor. Vamos ouvir nesta noite o que o Dr. Humberto tem a nos dizer a respeito dos desafios missionários na África. Olá, queridos promotores, mobilizadores, irmãos e irmãs. Eu estou agora dentro de um dos consultórios do Centro Médico Fábrica de Esperança, aqui no Oeste Africano. E interessante perceber que ao longo de tantos anos aqui, o início dessa trajetória que começou em 2005, quando deixamos o Brasil e viemos para cá, eu, minha esposa Elis e meus 3 filhos, meses antes, talvez semanas antes, nós estávamos numa atualização missionária e já estava tudo certo. O pastor Timichak já tinha nos apresentado, vindo para cá, para o Oeste Africano. E
numa tarde eu senti um medo terrível de fazer o que eu estava fazendo, de deixar o Brasil, a minha família maior e tudo aquilo que nós vivíamos no Rio de Janeiro, em Linhares, no norte do Espírito Santo, para vir para cá. Eu tive muito medo e eu comecei a chorar muito, pensando naquilo que aconteceria aqui com os meus filhos, com a minha vida. Claro que já era uma decisão amadurecida, já tinha muito tempo que nós estávamos considerando isso, já tínhamos conhecido aqui, mas eu fui tomado de um medo tremendo. E eu chamei um colega missionário, o pastor Joel, e abri o coração para ele. Falei: Joel, eu estou com muito medo. E nós conversamos um pouco, eu deixei rolar as lágrimas diante dele e diante de Deus. E ele foi muito querido, como sempre, e ele me abraçou e orou por mim e pediu a Deus graça sobre mim. E como foi importante aquele tempo ali. E eu leio isso como algo positivo. O medo, não necessariamente ele é negativo. O medo, muitas vezes, ele pode te dar consciência de quem você é, de quem Deus é, daquilo que Deus está te chamando para fazer. E, em contrapartida, existe o medo que paralisa, que te bloqueia, que te impede de andar. Esse não é bom. Esse é um medo que podemos dizer um medo patológico. Mas o medo é uma reação natural do ser humano. E como foi bom para mim ter sido ministrado ali e ter vencido aquela etapa, aquele medo, ter tido coragem para atravessar o Atlântico e estar aqui no Oeste Africano. Aqui, Deus usou e tem usado a nossa vida ao longo de todos esses anos, e a gente viveu também esse contraste de medo e coragem não poucas vezes. Em 2011, nós já tínhamos um pastor local que cuidava da igreja, de uma pequena igreja implantada pelos missionários que nos antecederam, o pastor Adoniran, a equipe dele, Vera, depois o pastor Jailson. E nós já tínhamos então esse pastor nacional, mas ele, por razões pessoais, ele disse que não teria mais condições de continuar pilotando a igreja. E nós nos vemos numa situação bem difícil, pensamos inclusive em fechar essa pequena igreja. E eu recebi de Deus essa palavra, que era para nós assumirmos essa igreja, eu e Elis. E foi um tempo bem difícil para mim, bem desafiador, mas nós decidimos então assumir e ficamos pastoreando essa igreja por 4 anos e mesclando, claro, com toda a atividade profissional, que também é missional, como médico ortopedista aqui, na época Elis dentista, e nós resolvemos então abraçar e caminhamos, e Deus nos deu muita graça. E foi um desafio cuidar das pessoas, esse é o maior desafio, mas também construir um templo. Isso foi uma coisa tão interessante, porque a minha profissão não tem nada a ver com construção, eu nunca construí nada, fisicamente falando, e caiu na minha mão essa incumbência de construir o templo com aquela pequena igreja, com aqueles irmãos. E eu lembro que quando eu comecei a ver como é que faria isso e tal, e aí alguém falou assim: mas tem que ter uma boa sapata. Eu falei: e o que é sapata? Imagina, alguém que vai construir, que não sabe o que é um alicerce. É uma situação bem complicada. Mas nós resolvemos fazer isso e fizemos isso em 1 ano. Foi realmente uma coisa que Deus nos abençoou tremendamente. Claro, como obra que vocês conhecem, foi extremamente difícil. Interessante, porque quando eu estava à frente dessa igreja, eu falava sempre para eles que nós somos o edifício de Deus, né? Que é um princípio da palavra, claro. Mas eles insistiam dizendo que o templo era importante.
E eu dizia, sim, o templo é importante, mas o mais importante é que você é o edifício de Deus, você é o templo vivo de Deus, etc. Mas quando nós construímos o templo e começamos a agir e a caminhar no templo, porque durante muitos anos nós ficamos nas casas. E no contexto aqui, isso foi uma situação bem interessante, porque na verdade eles não consideram a casa um lugar onde você possa realmente adorar a Deus, por conta da religião predominante aqui, que é a religião islâmica. Então, para eles existe um lugar sagrado. E para nós, cristãos, claro que a gente sabe que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas é o nosso local de comunhão, de estarmos juntos, de ouvirmos a palavra, de orarmos, de cantarmos, de adorarmos a Deus, de cultuarmos ao Senhor. E que acaba sendo isso também um sinal para aqueles que nos cercam. E isso teve uma repercussão tremenda no seio da igreja. Deus nos deu esse templo construído 100% com os recursos das igrejas batistas brasileiras. E então, em 8 de dezembro de 2012, nós inauguramos o templo e a igreja foi seguindo, só que, claro, com o templo nós tivemos muito mais facilidade de diversas ações, inclusive na comunidade onde nós estamos implantados. Do lado do templo nós tínhamos um terreno ainda de 300 metros quadrados, a metade do terreno, do terreno todo. E em 2015 eu tenho então esse desafio também, junto com a Elise, com a nossa equipe, Nita, Andréia, de construir o centro médico, que foi uma loucura também. Vocês lembram que 2015 foi quando estourou, ou quando a gente estava no auge da crise no Brasil. Também tive muito medo. Mas Deus também nos deu coragem, cabeça no lugar, pés no chão, e pensamos se realmente era o tempo. E Deus disse sim, pode ir em frente. E nós fomos com a retaguarda da Junta, claro, esse é um projeto da Junta de Missões Mundiais, que nós fazemos parte, e das igrejas batistas e de algumas igrejas específicas que compraram realmente a ideia, abraçaram isso. E nós começamos em abril de 2015 e em abril de 2016 o pastor João Marcos estava aqui inaugurando com a gente o Centro Médico Esportivo, na época esportivo, hoje é o Centro Médico Social, Fábrica de Esperança. Queridos, coragem e medo caminham juntos, é estranho falar isso, mas o medo faz parte das nossas reações, mas ele só não pode nos paralisar. Nós precisamos entender que coragem não é maluquice. Coragem não é colocar uma mochila nas costas e entender que tem que ir para outro país para pregar o Evangelho. Não. Coragem tem a ver com aquilo que Deus estabelece para você. Você olha para você mesmo, reconhece aquilo que você é, aquilo que você faz. Deus dá direção. Deus orienta através de família, através de irmãos, através de líderes. Eu vejo muitos jovens assim apaixonados pela obra missionária e choram e tal, e querem largar tudo. E assim, para mim isso é muito tranquilo. A gente não larga tudo para vir para o campo transcultural. A gente vem com tudo. Aliás, como eu digo sempre, o nosso tudo, o meu tudo, o teu tudo, é Jesus. Ele é o nosso bem maior, na verdade. E aquilo que Ele nos deu, as nossas capacitações, aquilo que nós temos em mãos, é isso que Ele vai usar. Queridos, nada acontece no avião. Assim, quem você é no Brasil, você vai ser aqui no campo transcultural. Então nós precisamos de preparo, nós precisamos de caminhada, nós precisamos ouvir pessoas, nós precisamos habilitar as nossas mãos para atravessar a fronteira e ser sal e luz onde o Senhor nos traz, nos leva. Isso muitas vezes leva tempo. Deus me chamou, eu tinha 15 anos. E eu cheguei aqui com 38. Eu não estava perdido dos 15 aos 38. Eu estava em preparo, em treinamento. Para aquela época e para depois desse tempo aqui. Que Deus te abençoe. Ainda que você tenha medo, encare. O medo não vai te paralisar.
Deus é aquele que disse para Josué e diz para mim e para você também: tenha coragem, eu estou com você. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, fique firmado na minha palavra, norte, foco, sem maluquice de novo, mas fazendo aquilo que Deus realmente quer que você e eu façamos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Bem, graças a Deus por isso, louvamos a Deus pela vida do Dr. Humberto Chagas, que tem militado na obra missionária, assim como de todos os missionários, não é, meus irmãos, que tem levado a mensagem do Evangelho, tem olhado para as dificuldades e Deus tem usado essas vidas ao redor do mundo, amém? Como igreja, nós ficamos gratos, por esta oportunidade. Que o Senhor abençoe a vida do Dr. Humberto, da sua família e do ministério que Deus tem colocado em suas mãos em terras africanas. Amém? Queridos, chegamos ao final do nosso culto nesta noite de domingo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Agradeço a sua companhia, agradeço a sua atenção para o culto online da igreja. Deus esteja guiando a sua vida e da sua família nesta nova semana que temos pela frente. Vamos orar? Deus, nosso Pai que está nos céus, graças te damos, Senhor, por esta noite de culto. O Senhor, ó Deus, falou no nosso coração a respeito, ó Deus, do compromisso que devemos ter com a obra missionária. Abençoe o teu povo aqui do Boa Vista, para que nós nos mantenhamos firmes neste propósito, ó Deus. Senhor, entregamos esta semana que temos pela frente nas mãos do Senhor. Rogamos-te, ó Deus, que nos guarde, nos proteja e nos abençoe e nos livre de todo o mal. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo venham sobre todos nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Então é isso, queridos, uma semana de vitória para você e para a sua família. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.